Olá, Rodrigo Pessoa aqui. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal Estação for Strings. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre pedagogia. Se você é estudante de música ou professor de música, você vai ao lugar certo, porque nós vamos falar hoje sobre estilos de aprendizagem. Em um estudo recente sobre neurolinguística, o resultado sobre a nossa percepção, sobre como a gente aprende as coisas, foi que nós aprendemos em apenas 7% sobre a nossa linguagem verbal. Apenas 7%. E que 55% é de resultados de linguagem não verbal, como, por exemplo, a expressão do rosto, ou a cor da pele, ou também a questão de como você está respirando, a sua postura. Essa linguagem corporal corresponde a 55%. E 38% é sobre o tom de voz. É sobre como você usa a entonação da sua voz. Pois bem, basicamente existem 6 maneiras de aprender. 6 maneiras. A primeira delas é a visual, que seria uma pessoa que aprende visualmente. Claro, ela aprende observando, olhando. Ele precisa de demonstrações, ele precisa ver você fazendo ali a peça ou alguma habilidade nova no instrumento para ela conseguir entender o que está acontecendo. E geralmente essas pessoas são muito boas em leitura musical. E você pode notar que uma pessoa aprende assim visualmente, quando você pergunta alguma coisa para ela, geralmente ela olha para cima. Você faz uma pergunta, tipo assim, qual que é a tonalidade dessa peça? Ela pensa olhando para cima. O segundo tipo é o auditivo. Como o próprio nome diz, a pessoa aprende de ouvido. Ela gosta de ouvir o som e tentar reproduzir o instrumento dela, ou na voz. Quando você faz uma pergunta para ela, geralmente ela movimenta os olhos de um lado para o outro, da direita para a esquerda. Você pergunta, por exemplo, você percebeu que a primeira frase o som estava mais forte do que o segundo? Ela movimenta os olhos de um lado para o outro. Essas pessoas geralmente não gostam de ler partitura, elas gostam de tocar de ouvido ou de memória. Elas memorizam a música e pegam o instrumento e saem tocando. E também essas pessoas, geralmente, esse tipo de aluno ou de estudante, ele tem um pouco de problema com postura, ele é meio torto assim às vezes, né? O som é bonito, é afinado, mas ele não tem aquele cuidado de deixar a mão toda redondinha no arco, né? no espelho do instrumento, né? Ele é meio desatento com essa questão visual. O terceiro tipo é o sinestésico, também conhecido como muscular. Como o próprio nome diz, ele gosta de aprender tudo por movimento, por toque, ele tem que sentir, ele tem que usar os músculos, ele tem que usar as juntas do corpo para entender o que ele tem que fazer. Então é aquele tipo de aluno que você tem que botar a mão nele, você tem que pegar e colocar a mão no ombro para ele relaxar, você tem que levantar o cotovelo para ele entender que ele precisa de um pouco de asa na hora de tocar um violoncelo ou um violino. Quando você faz uma pergunta para ele, ele costuma olhar para o chão. Então você pergunta para ele assim, você observou se meu ombro direito está mais alto do que o meu esquerdo? Aí ele vai, por exemplo, ele vai olhar para o chão assim para acessar aqui o Windows dele. O quarto tipo é o verbal, também conhecido como mental. Esse tipo de aluno é aquele que gosta de conversar, de conceituar o que ele tem que fazer, né? Geralmente a gente vê muito aluno adulto, né? Ele quer entender o que está acontecendo ali, o que você está explicando para ele. Então ele fica conversando, questionando, e metade da aula às vezes ele quer usar para verbalizar, mas no intuito de entender o que está acontecendo, ou do que ele tem que fazer no instrumento dele. Geralmente esse tipo de aluno tem problema em expressar a arte musical. Geralmente ele só vai tocar só notas mesmo, ele vai fazer tudo ali, dó, ré, mi, não vai conseguir fazer uma frase com muita facilidade. Ele precisa de bastante ajuda nessa parte de expressão musical. O quinto tipo é o lógico, é o aluno que aprende por lógica. Esse tipo de aluno gosta de tudo muito explicado em questão de sequência, né? Ele tem que ter essa sequência em números, 1, 2, 3, 4, para ele seguir passo a passo. Esses alunos, eles respondem muito bem quando você faz uma lista de atividades para ele. Então ele vai chegar em casa, ele vai fazer o item 1, depois o item 2, depois o item 3, ele não vai pular, ele vai seguir o que você explicar para ele assim, religiosamente. O sexto tipo é o intuitivo. Ele aprende as coisas sem sequência nenhuma, ele é totalmente desorganizado. Esse aluno é aquele tipo que de repente você está explicando para ele o que você quer e ele não entende nada, ele fica ali boiando, viajando na maionese e de repente do nada ele faz. Assim, tipo, nossa, mas como que você conseguiu fazer isso? Ele, eu não sei.
E ao mesmo tempo ele é muito espontâneo com ideia, ele é muito criativo, ele é muito espontâneo, sabe? Ele pensa, nossa, tal coisa que você falou tem conexão com aquilo que meu professor de matemática falou na aula passada. E nem ele se entende. E para encerrar esse vídeo, eu vou aqui deixar algumas dicas para você identificar esses tipos de alunos. Por exemplo, o aluno visual. Ele vai dizer, por exemplo, assim para você, eu não consigo ver a música. Significa que ele não está enxergando a partitura, ele só consegue tocar lendo a partitura. O auditivo. Ele vai te perguntar assim, você poderia tocar esse trecho de novo para mim? Porque ele gosta de ouvir e internalizar o som para depois reproduzir. O mental. Ele vai falar para você assim, eu não entendi, está muito confuso. Porque realmente ele precisa de tudo muito explicadinho para ele. O aluno sinestésico, ele vai pedir para você assim, você poderia me mostrar como é que você faz isso? E nesse sentido ele quer dizer, ele quer ver mesmo você fazendo ali, ele quer observar todos os seus movimentos. O aluno lógico, ele vai falar assim, não, peraí, o que você quer mesmo de mim? Eu não entendi. Porque ele quer tudo sequenciado. Ele quer saber qual que é o primeiro passo, o que ele tem que fazer primeiro. E depois o que ele tem que fazer logo após, qual que é o segundo passo. O aluno intuitivo, ele vai tocar a peça inteira sem parar, depois de você ter pedido para ele tocar só o compasso de número 5. Porque realmente ele é muito confuso, ele não vai seguir você, ele vai seguir a intuição dele, ou sei lá, o parafuso solto da cabeça dele. E também não se esqueça de olhar os olhos, os movimentos dos olhos. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um like e de compartilhar esse vídeo com outros alunos e professores de música especial de cordas flexionadas. Até a próxima. Obrigado.